Bom dia, meu irmão. Que bom estar com você nessa manhã. É muito bom. Vou começar a gravar alguns vídeos de alguns temas que alguns irmãos das nossas igrejas me perguntam aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, até mesmo nos grupos aí do WhatsApp. E alguns temas vou fazer uma breve explanação nesses pequenos vídeos aí de 20 minutos, 15 minutos, para a gente tirar algumas dúvidas sobre alguns temas, tá bom? E hoje eu gostaria muito primeiro de que você siga a gente aí no canal do YouTube, compartilhe aí os vídeos que nós vamos começar a fazer, que eu vou fazer para vocês, e faça o seu comentário aí e dá seu like, tá bom? Hoje eu estive olhando um vídeo muito interessante do pastor Lamartine, que ele estava falando sobre o fim do mundo e a grande tribulação. E eu queria conversar com vocês a respeito de duas coisas. É a grande tribulação e o reinado maligno. É o mesmo tema que ele explanou numa uma conferência dele. Eu achei muito interessante. Eu queria fazer um resumo para vocês aqui do capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse, que vai falar justamente disso. Só para você ter uma ideia, nesses dois capítulos, para você começar a ter esse entendimento, é que o Satanás odeia o povo de Israel. Odeia o povo de Israel. E no versículo 1 ao 5, você vai ver o comecinho de toda essa situação. Eu vou ler para vocês, tá? Capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Para explicar um pouco de cada personagem nessas figuras de linguagem de Apocalipse, primeiro você tem que entender que a mulher é a nação de Israel. A mulher que estava com as dores de parto, grávida, nada mais é do que o povo de Israel. Quando ela fala aqui das 12, né, vestida no sol, debaixo do céu e coroa com 12 estrelas, as 12 estrelas na cabeça, as 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Então, como você começar a estudar essa situação, você vê que é o povo de Israel ali falando nos primeiros versículos do capítulo 12 de Apocalipse. E depois, no 3, ele fala do dragão. E esse versículo do dragão, ele fala de sete cabeças, né? Com 10 chifres. E na minha opinião também, na opinião também do pastor Lamartine, eu concordo com essa opinião dele, que essas 7 cabeças são 7 reinados, 7 nações, que com certeza estiveram aí para destruir o povo de Israel. Então a gente vê aí a primeira nação, Egito, né, que escravizou o povo. Depois os assírios, também, o povo assírio. Babilônicos, a grande Babilônia também, que levou o povo cativo. Os medos persas também. E depois os gregos na parte da Turquia, naquela região da Turquia. E por fim, o sexto é o Império Romano. E o sétimo, que ao meu ver, que é o Império do Anticristo. É esse império que ele vai colocar agora, né? Então se percebe que todas essas nações são nações muçulmanas. Então, nesse verso 3, você coloca bem claro que essas sete, sete cabeças são as 7 nações que vão se levantar para matar Israel. Então o dragão quer matar Israel, que
que é a grande, que é a mulher que vai vir, e vai vir o Messias dessa nação. E depois disso você vai ver no verso 16 e 17, verso 16 e 17 desse mesmo capítulo, é o futuro. A gente percebe aqui, tá vendo o passado, e já no futuro, o dragão também já fala aqui, ó, 16 e 17. E a terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Aqui se fala da ressurreição de Jesus Cristo. Ele, quando se ressuscitou e foi ao céu, então o dragão quer se levantar contra toda essa geração, né, do povo. Então você vê essa grande guerra. E depois no verso 7 ao verso 12, você vê a grande guerra do arcanjo Miguel com Satanás, né? E houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalham contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. No verso 8, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, igual diante do nosso Deus, acusava de dia e de noite. Você vê, o acusador, a grande rebelião que teve no céu, que teve essa guerra contra, e o arcanjo Miguel venceu, e 1/3 dos anjos foram expulsos junto com Satanás. E essa rebelião contra Deus, nesse verso 7 ao 12, ele mostra essa guerra e a vitória, né? E você tem que entender aqui que existem 3 céus. 3 céus. Tem o céu da terra, que é o céu nosso. Tem o céu, que é o segundo céu, que é nas regiões celestiais, que é onde Satanás habita e os seus anjos. E o terceiro céu, que é o céu de Deus, o superior, aquele onde Deus está, onde Deus habita. E o acusador está no segundo céu. Mas você vê no verso 11 dessa sequência de batalha, que fala o seguinte: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Primeira coisa aqui que você percebe, que você só vence o acusador com o sangue de Cristo e o testemunho. Aqui nessa grande tribulação que ele está aqui, você vê que eles não amaram as suas vidas até a morte. É aquela situação da grande tribulação que eu espero que você está me ouvindo, você não esteja lá. Nós já estamos no céu, nas bodas do Cordeiro, mas aqui na terra há um grande sofrimento. E eles só vencem o acusador com o sangue de Cristo e com o testemunho de fé. E aí fala no verso 11 que eles não amaram as suas vidas até a morte. E aí no verso 12 ele fala: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nelas habitais. Ai dos que na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, nessa tribulação, o diabo vem mesmo para destruir, para acabar com tudo. Tudo que se diz a respeito de Deus. No verso 11 você percebe a grande tribulação, que eu creio que nós não estamos aqui mais. Só aqueles que estão aí indecisos ou não acreditaram em Jesus Cristo. E esses não amaram a própria vida e se entregaram a Cristo na grande tribulação. E nessa época nós estamos no céu, né? Mas a terra está sofrendo muito. Está sofrendo muito, porque o diabo está aqui e o anticristo. E nesses textos você percebe que o passado, o presente e o futuro se misturam com a situação.
Porque essa guerra de Satanás, essa guerra de Miguel, Arcanjo Miguel com Satanás, você vai ver mais para frente eu te explicando, que ele não é no começo, ele é quase no final, no meio da tribulação, acontece essa grande batalha em que Satanás é expulso e não tem mais acesso a Deus. E no verso 6, você vê no verso 6, no mesmo capítulo, fala o seguinte: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 3 anos e meio. A tribulação do anticristo e a grande perseguição dos cristãos aqui na terra. Esses que não aceitaram o Cristo, mas agora aceitaram, mas estão aqui nessa grande tribulação. E Satanás quer destruir tudo que tem a ver com Cristo, tem a ver com o cristianismo. E aí você começa a ir para o capítulo 13. Capítulo 13, verso 8, diz o seguinte: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê que a adoração do anticristo é aqueles que não aceitaram Jesus Cristo e adoram a besta, e não está escrito o nome no livro da vida. Eu espero que nosso nome esteja lá, escrito nesse livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o anticristo, então? Você pode falar, o evangelista Marcelo Galati. Quem é o anticristo? Da onde que ele vem? Tem algumas pistas quem é o anticristo na Bíblia. Em Daniel 8, 23, fala que ele é um grande gênio intelectual, um especialista em intrigas. É um gênio. Ele consegue manipular as pessoas, ele é muito inteligente, é uma pessoa muito influenciadora e que todos vão ouvir ele. Em Daniel 11, 36, fala também que ele vai levantar, vai fazer coisas incríveis, coisas grandiosas ele vai conseguir fazer. Até mesmo a paz entre todas as religiões, a paz entre Israel e os muçulmanos. Vamos fazer essa união de todas as nações, né? No capítulo 17, 11 e 12 de Apocalipse, você percebe lá que vai ser um grande político, um político genial, um político que vai cativar as pessoas, uma pessoa que vai chamar muita atenção. Então, fala lá dos 8 impérios, tá dizendo, que vão se unir nesse tratado de paz. Eu imagino que seja na parte da Europa, essa união total ali, essas 10 nações que vão se unir com o anticristo. O anticristo vai conseguir essa paz mundial. Então ele é um grande político, ele tem uma oratória muito forte, ele manipula as pessoas, ele é um gênio, ele tem uma capacidade mental muito elevada. E ele vai ser também um grande estrategista comercial. Você vai ver lá no Apocalipse 13, 16 e 17, diz o seguinte: ele faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então hoje você já vê essa tecnologia em muitos lugares. Uma tecnologia que, se você não tem um aplicativo no celular, se você não tem um QR Code, se você não tem uma tecnologia na sua mão, você não consegue fazer algumas coisas. Tem bancos que não aceitam mais clientes presenciais, só pela tecnologia. Eu vi esse grande homem que comprou o Twitter agora, e ele está criando um chip para tentar controlar a mente das pessoas. Então,
está pesquisando que você vai conseguir instalar esse dispositivo na sua mente e você vai conseguir controlar a internet no seu aplicativo sem precisar digitar mais. Você vai ter uma conexão. Então, você vê as pesquisas vindo para frente e eu imagino que quando o de Cristo estiver aqui, essa tecnologia já vai estar bem adiantada e ele vai controlar isso. Não está controlando ainda, mas ele vai ter o controle de tudo isso. Ele vai juntar as nações todas para que isso seja uma verdade, que ele consiga investir nisso. Ele vai ser um homem de grande poder, né? Vai ser um homem muito rico. Então todas as nações vão apoiá-lo e quem não estiver dentro do sistema dele, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Então você vai ter que estar dentro do sistema. Então o verso 16 e 17 fala desse sinal, que pode ser a tecnologia e controle mental das pessoas. Mas nesse 16 e 17 fala nesse grande poder que ele vai ter de comércio. Quer dizer, ele vai criar uma situação de comércio muito forte. As pessoas vão poder comprar com facilidade e passar seu QR Code, escanear você e o dinheiro sair da sua conta. E dessa maneira ele vai controlar todo mundo no sistema, né? E outra coisa que o anticristo vai ser, você vai ver em Apocalipse 13, 2, que fala assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como da urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Isso é um poderio militar, é um poderio de força militar. Então ele vai ser um grande militar, ele vai ter um poder militar, vai ser um grande comunismo, que todos vão ter tudo o que quiserem, se estiverem dentro do sistema. Se estiver fora do sistema, você não tem nada. Então, ele vai ter um poderio, ele fala leopardo. Aqui leopardo é um símbolo militar muito forte. Então, ele vai ter todas as circunstâncias na mão dele, né? E aqueles 144 que estarão aqui, que simbolicamente são aqueles que vão ficar escondidos nessa época, em grandes cavernas, e vão ser perseguidos, e vão ser salvos pelo sangue de Cristo. E esses ele vai atrás, né? Fala em 1 Tessalonicenses 2,4 que ele vai ter também um homem espiritual. Ele vai ser um homem espiritual. Tem coisas que ele vai falar que vai ter uma grande lógica para todo mundo. Mas vai ser revelado que ele é um de Cristo e vai começar esse momento de 7 anos de paz a acabar. Quando ele entrar no templo e ele vê todas essas coisas, ele vai: olha, vocês estão falando que eu sou Messias, vocês estão falando que eu sou Cristo, tal. E ele vai se declarar nesse momento Deus. É nesse momento que Israel vai ser contra ele e vai ter a grande guerra, né, do Armagedon, porque Israel não vai aceitar ele como Deus, porque aí ele vai se manifestar mesmo, né, tudo isso que ele é. E nesse momento temporal, que não é nosso tempo, é o tempo de Deus, existe a guerra no céu, em que o arcanjo Miguel está batalhando contra Satanás e expulsa ele para a terra. E é quando Satanás desce e toma posse do anticristo e começa a grande batalha, né? Tudo começa agora. E tudo que é a favor de Jesus Cristo, ele é contra. Tudo ele é contra. Então começa a grande perseguição, começa essas situações e a paz acaba. A paz acaba, porque Satanás está na terra. Como diz o texto lá no comecinho do capítulo 12, embaixo ali, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, qual diante de nosso Deus, o acusador de dia e de noite. Acusavam. E os que venceram no sangue do Cordeiro pela parte do seu testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Alegrai-vos, os céus,
e neles que habitam. Ais que habitam na terra e o mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo já tem pouco tempo. Então, ele desce e começa a perseguir e realmente essa grande paz, todos pregavam, eles vai ver que não tem paz nenhuma. Israel se revela, se levanta contra o anticristo. Agora, como que nós vamos saber quem é o anticristo? Alguns pensavam que Hitler era o anticristo, né? E alguns historiadores falam que pessoas que estavam perto de Hitler, ele tinha uma oratória tremenda, tremenda, que enganava até os próprios cristãos da Alemanha, da Espanha. Alguns acreditavam até nele, cristãos. Mas não é, ele tinha o espírito do anticristo. Agora, para a gente ficar esperto e vigilante, quando você começar a ver essas nações falarem muito de paz, e eu imagino que a gente vá testemunhar alguma coisinha antes do nosso arrebatamento da igreja, alguma coisinha antes nós vamos perceber, olha, está acontecendo agora ali. Essa grande movimento para a paz no mundo e a união de todas as religiões. Quando você começar a perceber isso, o arrebatamento está muito próximo. E quem ficar aqui vai estar nessa situação toda e nós vamos estar no céu. Amém? Eu vou colocar outros vídeos para vocês, mais detalhados. Aqui eu coloquei bem uma mesclada, uma geral para você nessa situação do anticristo. Mas vamos falar para frente de outras matérias, né? Outras séries de vídeos que eu vou fazer para vocês. Aqui é evangelista Marcelo Galati. Deixa seu like aí, compartilhe esse vídeo. Fica com Deus, tá bom? Logo, logo teremos mais novidades aqui no nosso canal, tá bom? Tchau.